O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo dizendo: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Irmãos e irmãs, hoje nós fazemos memória o apóstolo do Brasil, São José de Anchieta. São José nasceu em 1537 nas Ilhas Canárias, na Espanha. Já muito jovem, ingressou-se para a companhia de Jesus, apaixonado pelo Evangelho. E aos 20 anos foi enviado para o então descoberto país, o nosso país, o Brasil, com a missão de evangelizar os povos nativos. E o fez com grande maestria. José de Anchieta foi um incansável anunciador do Evangelho. Diferentemente do que muitos dizem, mas por distorção histórica, porque a história hoje cada vez mais tem sido corrompida por uma premissa muito fácil: poucos são os que vão às fontes mais originais da história. Nós nos contentamos com aquilo que nos é dito e não vamos usando os instrumentos que hoje cada vez mais estão acessíveis para pesquisar as fontes. Diferentemente do que nos foi contado, os jesuítas não vieram para escravizar os índios. Cuidado! Quem escravizou os índios não foi a igreja. Quem escravizou os índios foram os franceses, numa briga terrível entre França e Portugal, na tentativa de tomar posse do território brasileiro. Tanto assim é que os jesuítas eram uma pedra no sapato para aqueles que estavam preocupados com a sua própria economia. Bastam ver cenas no Brasil onde os jesuítas foram martirizados ou expulsos do próprio país por causa do trabalho que fazia com os indígenas. Se os indígenas fossem aquilo que a gente aprende, visto como sem alma, assim a gente escutou nas nossas aulas de história, por que é que a igreja enviaria os jesuítas para evangelizá-los? Entendam, tem coisas que não batem. Basta a gente usar um pouco do raciocínio lógico que a gente vê que a história está mal contada. E mal contada propositalmente, para que a gente veja como vilã aquela que realmente não é vilã, mas justamente a colaboradora da nossa sociedade. O que seria do Brasil se não fosse a igreja? O que seria da nossa sociedade hoje se os valores que hoje pleiteiam de equidade, justiça, vêm justamente da moral cristã que recebemos do trabalho dos jesuítas? Bom, feito a minha dose de apologia à igreja, vamos voltar a São José de Anchieta. Porque ele, chegando ao Brasil, se deu o trabalho de misturar-se com os indígenas. Foi o primeiro a escrever a gramática tupi-guarani, para assim poder falar na linguagem dos índios, de modo que os índios pudessem compreendê-lo. Foi ele, junto com os jesuítas, que freou justamente esta fúria dos franceses e holandeses na escravização e colonização do Brasil. Porém, nem tudo são flores,
no meio desta guerra entre, sobretudo, Portugal e França, onde o poder não estava justamente na mão deles, mas estava nas mãos dos nativos, dos indígenas. Os índios é que entre si começaram a tomar partido. Algumas tribos a favor de Portugal, outras tribos a favor da França, e se degladiarem entre si, enquanto os grandes mesmos estavam do lado de fora, assistindo esta briga por fora. A imagem que me vem, eles acenderam um fósforo num barril de pólvora e foram assistir a explosão lá na Europa. Nesta briga, José de Anchieta, junto com o padre Manuel da Nóbrega, se ofereceram como reféns dos tamoios para negociar condição de paz, para que a paz pudesse viver no Brasil. Parece-nos um pouco estranho, né? Mas vejam, só uma virtude profundamente heróica, só um amor profundamente pelo Evangelho é capaz de fazer isso. José de Anchieta não era ignorante do perigo, da dificuldade qual estava submetido. Porque quando ele se oferece como vítima, ele sabe muito bem que ele estava se entregando à morte nas mãos de uma tribo canibal. Se oferece pela paz. Portanto, só neste ato já se comprova a santidade de José de Anchieta, porque nosso Senhor Jesus Cristo diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. José de Anchieta esteve disposto a dar a sua própria vida para que o sangue dos índios fosse poupado, para que no Brasil voltasse a paz. E durante esse período tenso, durante quase 4 meses, onde ele foi, vamos dizer assim, escravo dos índios, ele foi submetido a duras provas, sobretudo na sua castidade. Ainda não era padre, ele era um religioso consagrado. E para as tribos indígenas era extremamente absurdo que um homem pudesse viver sem uma mulher. Por isso, ofereciam a José de Anchieta as suas filhas, as índias, para que ele se deitasse com ela. E José de Anchieta valentemente teve de lutar para conservar a sua pureza e a sua castidade. Ao ponto de que ele era forçado muitas vezes a ter de aceitar na sua própria cela as indígenas nuas, na tentativa dos chefes da tribo de que ele pudesse ter o seu direito. Porque na mentalidade tamoia, antes da morte, o homem tinha que ter uma relação sexual com uma esposa. José de Anchieta estava jurado de morte, a qualquer momento ele ia ser martirizado. Então ele fez uma promessa. Ele fez uma promessa à Virgem Maria, que se ele saísse vivo do cativeiro, e se ele conservasse a pureza, ele seria um dos maiores propagadores de sua glória em terra brasileira. Tanto assim foi, que durante esses 4 meses, São José de Anchieta escreveu um dos mais belos poemas que a igreja conhece dedicado à Virgem Maria, com cerca de 60.000 versos em latim dedicados a Nossa Senhora. E assim a Virgem o guardou. Saiu vivo e saiu casto do cativeiro. Por isso mesmo, meses depois, foi enviado novamente à Europa para receber a ordenação sacerdotal, tornando-se padre e enviado novamente ao Brasil, onde mais uma vez dedicou-se no cuidado aos povos indígenas, fundando colégios e fundando espécies de creches para cuidar dos indígenas, das crianças indígenas e educá-las conforme a fé. Também escreveu em Tupi-Guarani a tradução do catecismo, algo muito novo, muito pioneiro, porque estávamos no final do Concílio de Trento. Foi então o concílio onde a igreja discerniu frente
ao cisma protestante a necessidade de se ensinar a fé com catecismos. O catecismo, até então, algo muito novo na história da igreja, já tem a sua primeira versão traduzida ao tupi por São José de Anchieta. Um homem incansável. Incontáveis são as obras sociais feitas por José de Anchieta. Mas não foi isso que o fez santo. O que o fez santo foi a sua profunda vida de oração, a sua intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, seu amor apaixonado pela Virgem Maria e sua profunda admiração à Eucaristia. Isso fez com que ele se tornasse santo. Digo isso de novo, com ênfase, porque nós reduzimos a santidade hoje a um materialismo imanentista. Como se ser santo é fazer algo bom para o mundo de hoje. A santidade não consiste em obras pautadas com os nossos olhos. A santidade consiste no amor a Deus sobre todas as coisas, que transborda em amor ao próximo de um modo genuíno. São José de Anchieta não foi santo e não é santo porque ajudou o Brasil a ser Brasil. Não é santo porque construiu colégios. Não é santo porque catequizou uma quantidade de índio. São José de Anchieta é venerado hoje como santo porque amou a nosso Senhor Jesus Cristo mais do que a própria vida. Abrindo mão da sua carreira, abrindo mão da sua juventude, abrindo mão da sua própria vida para anunciar que fora de Jesus não há salvação. Não mediu esforços para testemunhar a força desse amor mais forte do que a própria vida. Por isso, quem imita os passos de Anchieta, imita as pegadas do Salvador. Aprendamos, meus irmãos e irmãs, o sentido da santidade. A santidade que o Senhor pede de nós é esta compreensão de quem Ele é. E é justamente isso que nos é apresentado no Evangelho de hoje. Parece um pouco estranho, né? Porque Jesus é chamado pelos Evangelhos de filho de Davi. No entanto, Ele está ensinando no templo justamente algo que, num primeiro momento, soa-nos contrário ao título de filho de Davi. Jesus diz: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? Em outras palavras, Jesus está mostrando que ele é muito maior do que Davi. Para que nós possamos entender este evangelho, nós precisamos entender o sentido do versículo 36. Disse o Senhor ao meu Senhor. É a palavrinha Senhor aqui que vai dar o sentido para que nós possamos entender o que Jesus está querendo dizer. Senhor, ou literalmente em grego, Kyrios, é a tradução para o tetagrama do nome de Deus. Alguns dizem Javé, né? Mas não. As letrinhas que podem soar como Javé são impronunciáveis. É por isso que o nome de Deus não se pronuncia, não só por uma veneração, por um respeito, mas porque não tem pronúncia mesmo. O embaralhado de letras é impronunciável no hebraico, e se não é na língua deles, imagina na nossa. Toda vez então que o nome de Deus no Antigo Testamento aparecia, este tetagrama, né, YHWH, eles foram, como é assim até hoje para um judeu, ele foi substituído pela palavra Kyrios, Senhor, ou em hebraico, Adonai. Toda vez que o nome de Deus aparece, eles chamam de Senhor. Agora faz sentido a gente dizer que Jesus Cristo é Senhor. É falar que Jesus Cristo é Deus. Jesus está mostrando para aquele povo que mais do que filho de Davi, segundo a carne, ele é Deus. Ele é o único que recebe o título de Kyrios. Ele é o único que é o Senhor. É esta convicção que faz com que a gente entenda. Jesus é filho de Davi porque a sua natureza humana segue uma linhagem hereditária que passa por Davi. Se nós fôssemos reconstruir a árvore genealógica de Jesus, nós vamos encontrar Davi na sua origem. Porém, Jesus é muito maior do que Davi. Porque Davi é simplesmente um homem. Jesus é o Kyrios. Jesus
é Deus. É esta convicção que faz com que nós sejamos capazes de santificar o nosso coração e faz com que a gente vá ao encontro das pessoas levando uma boa notícia. Jesus Cristo verdadeiramente é o Senhor e fora dele não há salvação. Sim, não há outro modo do mundo ser salvo se não for por Jesus. José de Anchieta entendeu isso muito cedo. Por isso mesmo não mediu esforços para anunciar a vida que é Jesus a todos aqueles que ainda não o conhecem. E nós, cremos de verdade que Jesus é o Senhor? Estamos dispostos a viver por Ele? Se ainda falta-nos o amor o bastante, aproximemo-nos, portanto, desta fonte de misericórdia que é o seu coração. Porque só a experiência com o coração aberto de Jesus faz com que as nossas dúvidas se transformem em certeza, faz com que a nossa incredulidade ceda lugar à fé. Que José de Anchieta interceda pelo povo brasileiro, para que nós possamos viver a fé que ele ensinou e testemunhou, a fé verdadeira de que fora de Jesus não há salvação. E nós, que conhecendo Jesus pela fé, sabemos que verdadeiramente Ele é Senhor, Ele é Deus, possamos também acolher a profundidade do seu Evangelho, para que possamos ter vida e vida plena em seu nome. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ser